Vou explicar para vocês como eu faço a camuflagem dos cabelos brancos aqui no salão. Há um tempo atrás eu postei um vídeo aqui falando sobre isso e surgiram muitas dúvidas, que marca que eu usava, quais as cores que eu usava, e hoje eu vim aqui para explicar melhor e mostrar para vocês os produtos que eu uso. A camuflagem, ela não é uma coloração, ela é usada com tonalizante, sem amônia, onde ele vai disfarçar o cabelo branco, ele não vai cobrir 100% do cabelo. Em alguns casos até cobre, né, dependendo da espessura e da quantidade de cabelo branco que a cliente tem. Ele até cobre, mas ele não é para uma alta cobertura. A camuflagem, ela tem que dar um efeito assim que você olha, se você prestar bem atenção, você vê que tem cabelo branco ali, mas ele não tá tão aparente, ele tá camufladinho ali. Então é esse efeito que a gente quer. Ele também é super recomendado para fazer em cabelos, quem faz mechas e tem cabelo branco, no intervalo entre as mechas. Para cliente às vezes se incomoda com aquele cabelo branco, não quer ficar tanto tempo, né, para retocar as mechas, ela acaba fazendo essa camuflagem para dar aquela disfarçada, porque os cabelos brancos geralmente começam a nascer na frente e isso incomoda bastante. Eu uso o tonalizante da Trans, o 6 e o 4. A proporção dele eu uso mais ou menos assim. Se for para usar 20 gramas do produto, eu coloco 15 de 6 e 4 gramas de 4.0. Porque o 4.0, como ele é um castanho escuro, então ele fecha demais. Então, se for uma cliente que quer só camuflar, eu não preciso desse escurecimento que o 4.0 me traz. Para eu não correr o risco de acinzentar, se a cliente tiver mechas, para não ter perigo de acinzentar essas mechas, geralmente eu coloco umas 2 gramas de 003, que é o dourado, para ele quebrar aquele efeito acinzentado no cabelo. Ele não vai deixar a raiz dourada, ele só vai quebrar aquele acinzentado, ele não vai deixar as mechas. Por exemplo, se a cliente tiver com uns 3 dedos, 2 dedos assim, e o restante mecha, aonde pegar o tonalizante, ele não vai ficar aquele efeitinho acinzentado, entendeu? Aí eu coloco esse. Agora, se eu quiser um tomzinho um pouco mais quente, às vezes a cliente tem um moreno iluminado e não tem problema, né, de eu esquentar um pouco essa raiz, eu coloco o 0,43, que é o canela da Trans. Aí eu coloco um pouquinho mais, eu coloco aí umas 3 ou 4 gramas, dependendo da quantidade de produto que eu vou fazer. E a quantidade de OX, eu coloco sempre 1 por 1,5. O tonalizante, ele sempre pede 1 por 2. Eu coloco 1 por 1,5 para mim ter uma cobertura um pouco maior. E eu sempre uso a OX de 10. Eu nunca uso a de 6, porque a 6, ela é uma emulsão. Eu gosto do volume 6 para tonalizar mechas loiras ou moreno iluminado. Eu acho que a 10, ela fixa melhor a minha tonalização na raiz. E essa raiz, gente, com esses produtos, ela dura aí de 20 dias a 30 dias, dependendo da quantidade que a cliente lava o cabelo. A raiz fica super natural, ele não avermelha depois, conforme vai desbotando, e não dá aquele efeito de raiz avermelhada. Ele dá um efeito tão natural que parece que a cliente nunca pintou o cabelo. Eu faço essa mistura no meu cabelo, de 6 e 4 só, porque como eu tô sem mechas, então não tem problema com isso. Então eu não coloco essas outras duas aqui. Então eu só faço a mistura desses dois e a minha raiz fica super natural. Tanto que, olha, já faz tempo que eu pintei, que eu fiz essa. Tô precisando, tô com os cabelinhos brancos aqui, mas assim, ela fica super natural, ela não dá aquele efeito pretão no cabelo. Então assim, ninguém vai nem perceber que ela fez uma camuflagem no cabelo. Fica super lindo. Façam essas misturas aqui e depois vocês me contem aqui o que vocês acharam.